Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Doutrina Viva. Este é o nosso curso 1, Educação Espírita Cristã, e estamos no módulo 3, Considerações Pedagógico-Doutrinárias. Estamos no tema 2, que trata exatamente sobre elementos pedagógicos. E hoje nós vamos abordar mais dois elementos, que são o ambiente de aprendizagem e a motivação. A gente começa então falando de ambiente de aprendizagem e trazendo uma passagem do Novo Testamento para já nos dar uma inspiração. Essa passagem ela está lá em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 3, e diz o seguinte: Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito. Então nós já sabemos, esse Sermão do Monte, ele traz uma série de desdobramentos morais, nós temos ali uma base incrível de conduta moral, mas o que eu queria destacar nesse momento é com relação à preparação do ambiente. Então quando Mateus cita como se desenvolveu o início daquele sermão, dizendo que vendo as turbas, Jesus subiu ao monte e após assentar-se, aproximaram-se dele os discípulos. Então a gente vê que Jesus naquele momento cria um ambiente de aprendizado. E a gente vai discutir aqui agora que o ambiente ele tem dois desdobramentos principais, que é tanto na questão do espaço físico, quanto na questão do espaço relacional. O que isso quer dizer? Que nós temos, enquanto facilitadores, que ter uma preocupação com relação ao espaço físico, onde os nossos estudos se desenvolvem, e uma preocupação que também faz parte do ambiente, que também é um elemento pedagógico, com relação ao relacionamento, que é o aspecto relacional. E a gente divide esse estudo do ambiente em três dimensões diferentes. A primeira dimensão é física e está relacionada exatamente com o espaço onde se desenvolve. Se é uma sala, se é um cantinho, se é um corredor, enfim, onde os nossos estudos vão ser desenvolvidos. Isso é muito importante para o facilitador porque ele consegue, a partir daí, pensar nas atividades que vão ser desenvolvidas e em que espaço. Mas não quer dizer que nós só teremos como conduzir um bom curso, uma boa sessão de estudo, se tivermos um ambiente dos sonhos, com diversos recursos tecnológicos, com as melhores condições de silêncio. Não é isso. O facilitador ele precisa conhecer o ambiente físico, a dimensão física do ambiente onde se desenvolverá o estudo. Mas é possível, claramente, desenvolver um bom estudo com base, utilizando simplesmente recursos mais simples, um ambiente mais simples, por exatamente as outras três dimensões que nós ainda vamos ver. Uma segunda dimensão é a dimensão funcional. Então o mesmo espaço ele serve para algo. Então com que funcionalidade eu vou usar aquele espaço? Nós podemos, por exemplo, desenvolver um estudo num jardim. E isso nós já fizemos lá, por exemplo, na Federação Espírita. Então de que forma um espaço que pode ter um determinado uso, uma determinada função, ele pode ser também utilizado por uma outra função que nós desejamos. E isso nós podemos incluir diversos elementos, como por exemplo um jardim, como a música, como um determinado canto que às vezes não era utilizado, como uma parte da casa espírita que a gente às vezes não estava acostumado a usar, enfim. É pensar em quais são os espaços disponíveis. A gente fala agora já de uma terceira dimensão que é temporal. Isso aí envolva talvez um pouco mais, um nível um pouco acima do facilitador, que é saber quais espaços vão ser utilizados em quais momentos. Então demanda também um papel da coordenação para que o facilitador saiba o que ele tem à disposição. E vai também do facilitador correr atrás, se empenhar em descobrir outros espaços que podem ser utilizados. Então não temos essa vinculação a um ritual que demanda um espaço específico do templo. Como vimos, Jesus ele tinha sim essa postura de criar um ambiente, mas não era no templo unicamente onde ele falava. Ele falava às multidões em diversos espaços, mas sempre criando um ambiente. Então, em algumas passagens nós vemos, Jesus estava à beira do lago, então ele subiu em um barco e falou para a multidão, dizendo. Então, sempre tem essa criação do ambiente, que é o transmitir àqueles participantes, no caso de Jesus, aos ouvintes, uma segurança, uma tranquilidade e já começar a criar o que seria a quarta dimensão, que é exatamente a questão relacional. Então, é parte do ambiente como as pessoas interagem.
E aí, sabendo que o facilitador não é a fonte do conhecimento, não é a base do processo de ensino-aprendizagem, mas que ele é uma referência para as pessoas que ele chegam, um dos papéis primordiais do facilitador é em permitir que essa dimensão relacional seja criada da maneira mais amistosa, mais respeitosa possível, permitindo uma tranquilidade para que a pessoa, às vezes chegando de uma situação de correria, chegando de uma situação estressante, ela possa sentir naquele ambiente, que pode ser o mais simples possível, aquela sensação de tranquilidade, de paz e de que haverá a partir dali um momento diferenciado de estudo, de compreensão, de troca de ideias e de construção. Então essa dimensão relacional do ambiente de aprendizagem é extremamente importante e é a que mais nós devemos focar, porque é a que pode ter um impacto muito maior e que depende muito mais do facilitador. É claro que a gente deseja, às vezes, ter uma sala mais apropriada, cadeiras mais confortáveis, meios tecnológicos melhores, mas isso é detalhe perto do quanto nós podemos contribuir estimulando ou fazendo com que aquele ambiente seja mais harmônico, seja mais afetuoso e as pessoas se sintam seguras ali. Bom, essas dimensões já permitem que o facilitador veja o seu papel, compreenda o que ele pode fazer nesse momento, e esse elemento pedagógico é de extrema importância para que ele consiga, então, permitir que as pessoas se interessem mais pelo estudo e participem mais. O que está relacionado exatamente com o nosso próximo elemento pedagógico, que é a motivação. Bom, o que é então a motivação? Trazendo uma citação aqui de Maria Montessori, ela diz que toda vitória e todo progresso humano repousam na força interior. A motivação então está ligada com essa força interior. E aqui vem uma distinção. Não é possível que a gente consiga motivar alguém. O que o facilitador pode então fazer? Oferecer elementos, instrumentos para que o participante se motive. E a motivação ela vai ser fator diferencial para que a pessoa se sinta incluída, se sinta envolvida e possa transformar aqueles conhecimentos em algo que de fato altere a sua vida, estimule a sua reforma íntima e faça mudanças profundas, que não seja uma mera rotina. O facilitador também tem um papel muito importante de se motivar. Até porque, estando motivado, sentindo-se motivado, ele vai conseguir estabelecer de uma maneira mais próxima, mais estreita, a ligação com os participantes e daí oferecer mais estímulos, mais eficazes, para que essas pessoas também consigam se motivar. Todos esses elementos pedagógicos que nós falamos até agora, eles servem de estímulo sim, para que a pessoa tenha mais convites a esse despertamento motivacional, como os próprios recursos tecnológicos. Tudo isso pode de alguma forma estimular uma atenção maior e de alguma maneira tentar chegar mais perto dessa motivação. Mas não há dúvida de que o fator mais importante nessa relação de construção de aprendizado é a relação entre o facilitador e o participante e o educando. Então isso vai ser mais importante e vai estar acima de todas as questões ambientais, de todas as questões técnicas, de recursos e que nós possamos abordar de planejamento. É a relação entre o facilitador e o participante. Por isso, então, nós precisamos primeiramente refletir sobre o nosso papel. Você aí que é facilitador, facilitadora, você se sente motivado, motivada a desempenhar aquele papel? Você se sente animado quando está chegando o dia do estudo? Né? Você sente aquela sensação gostosa de estar indo, de que aquele trabalho faz sentido, te faz bem? E aí vem outro ponto. Muitas vezes a pessoa está motivada para uma tarefa, mas não consegue sentir isso nos outros. Você sente que os participantes da sua turma, do seu grupo de estudos, também se sentem motivados? Eles mostram uma vontade a mais de querer estar ali, de que aquilo faz sentido na vida deles? Bom, se a resposta foi não, esse é um convite para que a gente estude mais, planeje melhor, trabalhe melhor todas as questões ambientais e por aí vai. A jornada ela é infinita e quanto mais nós nos aprimorarmos, mais nós vamos encontrar pontos que podem ser melhorados. Porque não vai existir um gabarito, como nós já falamos. E ainda que você ache que chegou num ponto ótimo, aquela sensação quando uma turma está concluindo o estudo, tão gostosa, de tantos amigos, de tanta construção, na semana seguinte, se estivermos em outra turma,
talvez tudo que a gente fez já não vai ter mais o mesmo valor, porque já serão outras pessoas, outro ambiente, outro grupo. Bom, o desafio é esse, é grande, mas isso é o que torna o trabalho desafiador e que pode ser um elemento de motivação para nós. Bom, nós terminamos aqui o módulo 3, onde a gente tratou das considerações pedagógico-doutrinárias. Se você teve dúvidas, tem comentários a fazer, tem assuntos que nós não abordamos e que você gostaria de saber um pouco mais, ou outros que merecem ser mais aprofundados, conta pra gente, deixa aqui nos comentários a sua opinião, as suas sugestões, que a gente vai ter a maior alegria de tratar disso nos nossos próximos cursos. Bom, você sabe que esses assuntos, e tivemos assuntos bem densos como planejamento, eles estão melhor abordados nas nossas apostilas que estão lá no site manualdoevangelizador.com.br, que está aqui na descrição do vídeo. Você pode encontrar lá outras referências, nós temos outras reflexões, um material que de fato pode ajudar você na sua tarefa e agregar algo ao trabalho que já vem sendo feito. Bom, eu aguardo você no nosso próximo vídeo, um forte abraço e até lá!